Você sempre leu a Gazeta de Alagoas assim. E a gente volta com o TV Mar News, convidando vocês para ver um VT sobre os cuidados que a gente deve ter com o incêndio nesse momento de quarentena. Vamos conferir. Nos últimos tempos a gente está vendo o número de incêndios provocados por curtos-circuitos aumentar. Querem me derrubar. E aí a gente convidou o Rafael Clemente, ele que é executivo de segurança da Equatorial Alagoas, para nos dar dicas sobre esse tema. Bom dia, Rafael, muito obrigada pela sua presença aqui. O que faz um curto-circuito acontecer? Vamos primeiro começar explicando isso para o pessoal de casa. Bom dia. É importante a gente tratar sobre o tema, já que a gente está falando de segurança para os usuários, para toda a população alagoana. O principal motivo de um curto-circuito acontecer dentro de uma instalação elétrica, seja residencial, seja comercial, seja industrial, é o sobreaquecimento. São curtos-circuitos que são ocasionados por excesso de uso de determinados equipamentos. Então, a principal dica é manter a instalação elétrica íntegra. A instalação elétrica da unidade consumidora, quando ela está prestes ou já está apresentando algum defeito, ela nos dá alguns sinais. Por exemplo, o disjuntor desarmando, o chuveiro que deixa de funcionar, a geladeira que deixa de funcionar, ou está apresentando alguns choques, tá? E isso já são sinais que a instalação elétrica deve passar por uma revisão para garantir a segurança do usuário. Certo. A gente está passando por um momento, né, de pandemia em que as pessoas elas estão muito em casa, né? O consumo até de energia também, inclusive, aumentou. Quais são os eletrodomésticos que a gente tem em casa que podem, por exemplo, causar um curto-circuito, que podem nos oferecer perigo? São vários. Qualquer deles que estejam conectados à tomada, a depender do uso, pode causar o curto-circuito. Então a gente recomenda evitar o uso do T. Pois é, gente, a gente está com um probleminha de áudio nessa matéria, mas a gente vai reexibir-la depois que a gente fizer essa correção. E agora a gente vai acompanhar a matéria sobre como retirar os equipamentos de proteção individual sem se contaminar. Vamos conferir. Um dos grandes problemas enfrentados durante a pandemia do novo coronavírus é o afastamento de profissionais da saúde que acabam sendo infectados. Além de sobrecarregar os demais trabalhadores, essas baixas colocam em xeque a capacidade de atendimento. Para vocês terem uma ideia de como isso pode ser grave, até o dia 15 de maio, o Brasil tinha quase 32 mil profissionais contaminados. Aqui em Alagoas, mais de 150 médicos já foram contaminados e 2 óbitos foram registrados. E quanto aos auxiliares, técnicos e enfermeiros, 516 estão com suspeita, 151 confirmados e 1 veio a óbito. Para conversar com a gente um pouquinho sobre esse assunto, eu estou aqui agora com o René Costa, ele que é presidente do Conselho Regional de Enfermagem aqui de Alagoas. Bom dia, René, seja muito bem-vindo aqui ao TV Mar News. Obrigada pela sua presença. René, vamos conversar um pouco sobre esses dados. São dados assustadores, né? Bom dia, Mara. Bom dia a todos que nos assistem nesse momento no TV Mar News. Claro que os dados eles estão cada dia mais nos assustando e cada dia mais nos deixando temerosos de que futuro nós teremos próximo diante desses números. São números que trazem um cenário preocupante para todos os profissionais de saúde e, em especial, para os profissionais de enfermagem, que são, com certeza, os mais expostos frente a essa pandemia. Considerando a atuação na linha de frente e a rápida circulação do vírus, uma das principais formas de contaminação desses profissionais tem sido através do manuseio com os equipamentos de proteção individual. A gente sempre escuta aí, é importante usar os EPIs, é importante usar máscara, é importante usar o óculos, é importante usar a bata, o avental, o macacão. Mas e depois que a gente faz o uso, que atende o paciente, que aquela roupa, máscara está contaminada? O que é que se faz com essa máscara? Qual o processo que ela vai seguir?
Durante as averiguações que nós estamos fazendo, nós estamos percebendo que alguns serviços eles até têm os EPIs necessários. Mesmo que sejam ainda contingenciados, mas existe o EPI. E nós estamos observando que alguns profissionais estão se contaminando exatamente na desparamentação, ou seja, no momento que eles retiram esses EPIs. Certo? E é por isso que o Conselho Regional de Enfermagem, em parceria com o Conselho Federal de Enfermagem, com a Universidade Federal de Santa Catarina, nós estamos disponibilizando para todos os profissionais de enfermagem do Brasil um curso que vem trazer capacitação, uma reciclagem profissional frente a essa pandemia. Nós temos um curso de biossegurança, que é para técnicos de enfermagem e para enfermeiros, e temos um curso em cuidados avançados em UTI de Covid-19, também para enfermeiro e para técnico de enfermagem. E os cuidados devem ser redobrados, principalmente com os profissionais que fazem parte do grupo de risco. Os dados epidemiológicos, eles mostram que esses profissionais têm uma grande capacidade de irem a óbito por causa do Covid-19. Eu só vou mostrar para vocês alguns dados. Hoje no Brasil nós temos 16.708 profissionais de enfermagem positivados com Covid-19. Desses, 150 foram a óbito, ou seja, a taxa de letalidade ela é de 2,32%. Isso se nós considerarmos todas as faixas etárias juntas. Mas se a gente enquadrar esses números, a faixa etária de 20 a 50 anos, ela tem uma taxa de letalidade de 2,28%. Mas se a gente considerar essa faixa etária de 51 a 60 anos, a taxa de letalidade ela chega a 6,22%. De 61 a 70 anos, de 35,48%. E de 71 a 80 anos, a taxa de letalidade chega ao número de 72,73%. Ou seja, epidemiologicamente falando, está mais do que comprovado que os profissionais que pertencem ao grupo de risco, os profissionais que têm mais de 60 anos, eles, quando estão na linha de frente, eles vão sim ir a óbito. E a gente precisa urgentemente afastar esses profissionais. Primeiro, o profissional deve realizar a desparamentação em um espaço reservado. Após isso, é importante ainda higienizar as mãos. E o lixo tem que ser descartado de forma correta. Todos os EPIs estavam contaminados, com exceção do óculos, todos vieram para o lixo contaminado, o saco branco. E daqui nós vamos mostrar seguindo todo o restante do processo. Vem comigo. Depois da desparamentação daquele lixo contaminado, o lixo é recolhido e é trazido para aqui, para o expurgo, tá? Eles são acondicionados nessas bombonas de 25 quilos. Apesar de ser um lixo contaminado, como se trata de paciente Covid, é um lixo contaminado separado do restante do hospital. Ele tem uma destinação diferente, um tratamento especial, tá? E daqui, vou mostrar para vocês onde é que eles ficam. Aqui é o último estágio que percorre o lixo contaminado dentro do ambiente hospitalar. Eu já tinha mostrado que eles são acondicionados nessas bombonas. Aqui ficam a parte de contaminado, que é o infectante, o químico e peças anatômicas. Daqui é recolhido por uma empresa especializada para o seu destino final. A população também pode ser uma forte aliada no descarte do lixo. A população também tem que ter uma preocupação na hora de descartar a sua máscara e a luva que está usando na saída, muitas vezes para ir a um supermercado, farmácia, para feira, na rua. Né? Quando chegar em casa que for descartar essa máscara, não jogar simplesmente dentro do lixo comum. Pega uma sacolinha plástica, coloca a sua máscara utilizada, coloca a luva que foi usada, amarra bem, coloca dentro de outra sacola e de preferência etiquetar lixo de EPIs, tá? Que assim, quando chegar no seu destino final, no lixão, eles não vão mexer para não correr o risco de contaminação. Pois é, gente, muito importante, né, que nós tomemos todos esses cuidados. E agora sim, a gente vai conseguir assistir o VT que fala sobre os cuidados que nós devemos ter em casa para evitar incêndios. Vamos acompanhar. Nos últimos tempos aí a gente está vendo o número de incêndios
provocados por curtos-circuitos aumentarem. E aí a gente convidou o Rafael Clemente, ele que é executivo de segurança da Equatorial Alagoas, para nos dar dicas sobre esse tema. Bom dia, Rafael, muito obrigada pela sua presença aqui. O que faz um curto-circuito acontecer? Vamos primeiro começar explicando isso para o pessoal de casa. Bom dia. É importante a gente tratar sobre o tema, já que a gente está falando de segurança para os usuários, para toda a população alagoana. O principal motivo de um curto-circuito acontecer dentro de uma instalação elétrica, seja residencial, seja comercial, seja industrial, é o sobreaquecimento. São curtos-circuitos que são ocasionados por excesso de uso de determinados equipamentos. Então, a principal dica é manter a instalação elétrica íntegra. A instalação elétrica da unidade consumidora, quando ela está prestes ou já está apresentando algum defeito, ela nos dá alguns sinais. Por exemplo, o disjuntor desarmando, o chuveiro que deixa de funcionar, a geladeira que deixa de funcionar ou está apresentando alguns choques, tá? E isso já são sinais que a instalação elétrica deve passar por uma revisão para garantir a segurança dos usuários. Certo. A gente está passando por um momento, né, de pandemia em que as pessoas elas estão muito em casa, né? O consumo até de energia também, inclusive, aumentou. Quais são os eletrodomésticos que a gente tem em casa que podem, por exemplo, causar um curto-circuito, que podem nos oferecer perigo? São vários. Qualquer deles que estejam conectados à tomada, a depender do uso, pode causar o curto-circuito. Então a gente recomenda evitar o uso do T. O T é aquela pecinha que ele prolonga, ele abre mais portas daquele único ponto de tomada. Imagine que aquele ponto de tomada foi projetado para um equipamento por vez. Quando a gente coloca uma extensão ou um T, a gente abre as portas daquela tomada, a gente expande as portas daquela tomada e a gente liga 3, 4, 5 equipamentos de uma vez numa tomada que foi projetada para ter um equipamento ligado por vez. E isso pode causar sobrecarga. Para resguardar os usuários em relação a isso, caso seja necessário ligar mais de um equipamento em um ponto de tomada, a gente recomenda o uso do filtro de linha, que normalmente é utilizado em equipamentos de informática, para resguardar a população, porque aquele filtro de linha ele tem um fusível que vai proteger tanto os equipamentos quanto o usuário. Esse momento também a gente está muito em casa, o nosso clima, né, também acaba favorecendo que a gente utilize bem mais o ventilador, por exemplo, e o ar-condicionado. Vamos também falar de economia de energia, como é que o pessoal de casa pode economizar um pouco mais a energia nesse momento? Economizar energia com ar-condicionado, né? Nosso estado é um estado bem quente, apesar das chuvas que a gente está vendo nos últimos dias aqui na capital principalmente, mas normalmente a gente usa o ar-condicionado para dar um conforto maior nesse tempo que a gente está em casa. Então, nunca force o ar-condicionado ao máximo, nunca coloque ele no seu limite, na temperatura 16 ou 17, a depender do equipamento, né? Coloque ele na temperatura lá de 23 ou 24 graus, que você vai sentir a economia no final do mês. Acidentes domésticos podem acontecer, né? Os choques, inclusive, eles também existem. Quais que são os cuidados que as pessoas elas devem tomar referente a esses acidentes? Aos choques, carregador de celular, né? Também a gente fica muito tempo no celular e acaba carregando também mais. Perfeito. Os acidentes realmente podem acontecer e a gente traz essas orientações justamente para tentar trazer mais informações para a população, que é chave, né? A informação é chave para que não aconteça esses acidentes. Então, a gente tem muito acidente com o celular porque você coloca o celular para carregar e você continua manipulando o celular, mandando uma mensagem, jogando, conversando, fazendo uma ligação. E isso pode causar um risco, porque se aquele conector ele tiver qualquer tipo de movimento dentro do celular, pode causar um curto-circuito. O aparelho pode vir até a explodir, causando lesões sérias, né, no usuário. E a gente recomenda não fazer essa prática. Deixar o celular carregando, não usa, não manipula, não manda mensagem, não faz ligação, espera terminar de carregar, retira da tomada e aí faz o uso. Aproveite também para dar dicas sobre acidentes na rede também, acontece na rede, principalmente esse ano a gente tem vários registros de acidentes por ligação clandestina, tentativa de ligação clandestina. Os famosos gatos, Os famosos gatos, né? E a gente tem registro aí numa tentativa de ligação clandestina, na tentativa de fazer o gato, acontecer um acidente e os acidentes podem ser, inclusive, fatais. Então a gente recomenda evitar essa prática, que inclusive é crime. E o pessoal que aproveitou esse momento, que está mais em casa para fazer reformas, para
acabar também fazendo pequenos reparos na rede elétrica, também é importante que tenha cuidado? Com certeza, né? Esse tempo mais que a gente está em casa, vai deixar aquele reparo que estava atrasado, vou colocar em ordem. E a gente recomenda, por mais básica que seja a operação, fazer com segurança. Como é que eu vou fazer uma operação com segurança com energia dentro da minha casa? Desligando o quadro geral, desligando o disjuntor que alimenta aquele circuito, mesmo que seja numa operação mais básica, que seja trocar uma lâmpada, né? Porque na atividade de trocar lâmpada, você pode se acidentar, pode causar um acidente, e como você está num nível elevado, a queda pode trazer consequência grave também. Então, qualquer que seja a operação, vamos desligar o quadro geral, desligar o disjuntor que alimenta aquele circuito para fazer a atividade com segurança. E voltando à questão da ligação clandestina, ela é crime, né? O nome já diz logo, e é bastante importante que as pessoas tenham cuidado, porque inclusive até falecimentos têm acontecido devido a isso, né, Rafael? Com certeza. A questão da ligação clandestina, nossas equipes estão em campo fiscalizando sempre as ligações clandestinas, principalmente por não atenderem questões técnicas e de segurança. E por não atenderem essas questões técnicas e de segurança, é justamente por isso que causam problemas, que causam risco à população e aos usuários do entorno. A ligação clandestina, além de ter o potencial de causar acidentes, ela faz mal à rede também. A qualidade do fornecimento é afetada por uma ligação clandestina. Então pode acontecer um rompimento de um cabo, que vai trazer mais risco ainda para a população, vai causar a queima de um equipamento, por exemplo, do seu vizinho, né? Tudo isso é relacionado também com a ligação clandestina. Então vamos reforçar aqui quais são as principais dicas para que as pessoas evitem acidentes domésticos em casa, né? E também aí os curtos-circuitos. E depois a gente fala sobre as dicas de economia de energia. Com certeza. As principais dicas para evitar os acidentes com energia é manter a instalação íntegra, como eu falei. Se a instalação está dando sinais de qualquer problema, chama um profissional habilitado para fazer uma revisão na tua instalação. Não utiliza equipamentos em uma só tomada através de T ou de extensão de uma só vez, de forma simultânea, para evitar uma probabilidade de um curto-circuito. Fazer pequenos reparos, desligar o quadro geral de distribuição. Na sua residência você tem condições de fazer isso, desliga o quadro geral e vai fazer a manutenção que for necessária, tá? E isso aí você faz com segurança. Em relação ao celular, nunca manipular o celular, nunca usar o celular, mandar mensagem, ouvir música, falar, fazer ligação enquanto ele estiver carregando. Isso é uma dica importante, porque tem acontecido vários acidentes com o uso de aparelho celular durante o carregamento. Muito obrigada, tá, Rafael, pelas suas informações. Obrigada mesmo. Bom dia. Bom dia. Então é isso, Porlane e pessoal de casa, viu? Muito cuidado aí com esse consumo de energia elétrica e também com a forma como você faz as suas instalações, tá? É sempre importante contar com um técnico para isso. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a Equatorial. Muito obrigada mais uma vez, a gente vendo aí as informações com Mara Almeida. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho recebendo aqui no nosso estúdio via WhatsApp o prefeito de Arapiraca, Rogério Teófilo, para conversar com a gente a respeito de como é que o município de Arapiraca, a segunda maior cidade aqui do nosso estado, tem enfrentado essa situação de pandemia. A gente volta já já.